para baixo da tela. Para baixo da tela? É. O que está escrito? Canto inferior direito. Tem o sinalzinho de mais e menos, que é para fazer o zoom na tela. É o primeiro ícone do lado esquerdo do sinal de menos. Espera aí que eu vou tentar. Porque vocês estão vendo com o PowerPoint aberto, né? É, tá bem embaixo do CASA, do logotipo no canto Espera aí. da apresentação. Espera aí, eu vou tentar deixar a Bianca ver. Vamos ver, vai, Bi. Ele tá falando uma coisa? Não. Já, eu estou admitindo, gente, que tem gente que está entrando, tá bom? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Só se eu fizer assim, abre inteiro primeiro, peraí. Hoje nem tá no... Espera, gente. Oi, Cláudia, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda. Juliene, eu fiz a minha inscrição, quem vai assistir a palestra é minha mãe, é que ela não tem muita, né? Aí, tanto que eu até atrasei, vi agora, mas ela vai ficar aqui. Aí eu vou deixar a câmera fechada, tudo fechadinho. A senhora já chega causando, né, senhora? Oi, Lelê! Tudo bem, eu vou pedir só para você colocar a profissão da sua mãe, então, antes de você sair, tá bom? Ó, a minha mãe... Ixi, peraí. Eu já tive som. Deixa eu arrumar aqui. Peraí, filha. As crianças querendo... Pode ser no chat mesmo? Tá brincando? Pode ser no chat mesmo. Tá. Felipe, vamos lá. Aonde que eu coloco aqui? Vamos lá, eu tô com a tela aberta, canto inferior direito. É, tem o logotipo aí do CASA branquinho. É um ícone que está bem na direção dele. Tá. Para baixo. Aí no canto direito da apresentação, de baixo. Parece um conta-gotas. Na verdade, é um painelzinho, um flip chart. É um logotipo de um flip chart. Você me manda foto, Felipe, no WhatsApp? Eu preciso ver sua tela agora. Espera aí que eu te... Gente, vocês tenham paciência, tá? Porque... Espera aí. Eu acho que o F5 também, o F11 funciona. F11? Vamos colocar, gente. Isso. F11 não aconteceu nada. Deu... Não sei. Acho que é F5, F5. F5. Eu vou mandar para o Felipe, gente. Que o Felipe, ele tenta me ajudar. A Letícia fala F5, vai na F5. Espera aí. Estou mandando a foto para o Felipe. Gente, enquanto o Felipe tenta me ajudar, eu vou me apresentando para vocês. Quem ainda não me conhece, aí, Felipe, você vai me mandando as informações por aqui, tá bom? Pelo WhatsApp. Quem ainda não me conhece, eu sou Juliene Lívia Riaran, psicopedagoga clínica institucional. Atualmente, eu estou atuando só como psicopedagoga clínica, mas já atuei como psicopedagoga institucional. Já atuei como formadora de professores, ainda atuo, faço palestras, assim como essa. Já fui assessora de escola particular em educação especial e inclusão. Tenho uma longa carreira, já trabalhei na diretoria. O ano passado eu estava na Diretoria Regional de Educação, Pirituba Lapa, como psicopedagoga institucional. Lá na prefeitura, na diretoria regional, eu fazia avaliação mais ou menos de 30 crianças por mês, tá bom? Apesar da gente ser psicopedagoga institucional e lidar mais com os professores, em vários casos, eu tive que fazer avaliação, se não quase que em todos, para poder direcionar esses professores qual seria a melhor estratégia pedagógica, qual a melhor metodologia, quais os principais recursos que essa professora, coordenadora, enfim, os demais que estão ali na escola, que também fazem parte do grupo docente, né, poderiam atuar junto àquela criança ou aquelas crianças. Normalmente a gente ia para uma escola, eu vou só contar um pouquinho da experiência, é bom para quem está aí como psicopedagoga em formação, em transição de carreira,
ou quem está aí já com canudo e ainda não começou a atuar, ou já está atuando, para vocês entenderem um pouquinho melhor do ramo institucional, porque eu acho que é pouco falado na nossa profissão, né? A gente vê bastante psicopedagoga clínica e às vezes confunde um pouquinho com a psicopedagogia a institucional com a clínica, então acha que é o mesmo trabalho. A avaliação que eu fazia com essas crianças não é a mesma avaliação que eu fazia na clínica, que eu faço na clínica, aliás. A avaliação que eu faço na clínica, ela é bem extensa, elas são 10 sessões, eu faço normalmente uma sessão dupla, 2 vezes por semana, em torno de um mês a gente termina a avaliação. É muito diferente da avaliação que eu fazia lá na Prefeitura de São Paulo, então era uma avaliação bem superficial, que eu tinha que avaliar basicamente em 1 hora, para poder dar essa devolutiva, para poder orientar os professores, coordenadores, gestores, funcionários que lidavam com aquelas crianças. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Aproveitem esse momento, quem está em formação, para esclarecer dúvidas, porque eu tenho bastante experiência nesse campo de institucional. Nesse campo institucional, a gente também fazia formação para professores. Então, a gente entrava lá naquele horário coletivo, não sei se todo mundo sabe, a GEIF, na Prefeitura de São Paulo, e a gente entrava para fazer formação de professores. Juliane, do que você falava lá na formação dos professores? Eu falava basicamente dos transtornos de aprendizagem. Então, dislexia, disgrafia, descalculia. Eu falava sobre TDAH, apesar de ser um transtorno comportamental, é um transtorno que afeta diretamente a aprendizagem, tá bom? Se vocês têm alguma experiência aí nesse campo da psicopedagogia clínica, podem me perguntar, tá bom? Então, autismo eu trabalhava também, porque a gente tinha uma parceria bem bacana com o Cefai. Então, a gente trabalhava com todas essas questões. Então, eu tenho uma ampla experiência no que vai lá dizer, o que rege sobre os transtornos de aprendizagem e qual a melhor possibilidade, a melhor metodologia para poder trabalhar com essa criança em sala de aula. Vamos ver. Vamos ver. Felipe me mandou aqui, gente. Espera aí que eu estou direto no celular. Então tá, vamos lá. Tá certo, Felipe? Vou apertar o F5. Aconteceu alguma coisa para vocês, gente? Para mim, continua igual. Não. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Só que em tela menor, Ju. Só que em tela menor? Ju, não tá a tela toda. Deixa eu ver se eu consigo. Não, aí. Tem não é uma... Não. Do lado do botão de salvar, gente, ali. Vai ficar assim, ó. Assim tá ruim para vocês? Peraí. Tá bom, pra mim tá bom. Tá bom para vocês? Vai depender do tamanho das letras dos outros, né? Se tiver tudo nesse tamanho. Mas depois eu posso compartilhar com vocês, gente. Eu posso compartilhar com vocês os slides, se vocês quiserem. Se vocês acham que é de extrema importância, que vai ser bacana para vocês, eu compartilho, tá bom? Aí me manda lá uma mensagenzinha no Instagram, tá bom? Que eu compartilho. Ou me manda no e-mail, que agora vocês têm o meu e-mail. Quem não me conhece pessoalmente, não tem meu WhatsApp, agora já tem meu e-mail. A Bianca tá tentando aqui me ajudar. Fica melhor, gente, assim? Tá bom? O que vocês acham? Tá melhor? Tá melhor para Sim. mim. Tá? Então, vamos ficar assim, tá bom? Então, minha apresentação eu já fiz. Quem sou eu? Como eu escolhi ser psicopedagoga, eu vou contar rapidinho para vocês. Tem gente chegando, eu vou admitindo. Como eu escolhi ser psicopedagoga, eu já contei, gente. Quem me segue lá no Insta sabe dessa história. Eu já contei como é que eu decidi ser psicopedagoga. Na verdade, não fui eu que decidi, né? Minha mãe era professora, aí podia mostrar uma foto da minha mãe, daqui a pouco eu mostro. Se a Bianca pegar, eu mostro, que eu tô em casa hoje. A minha mãe, ela era professora, e minha mãe tinha muitas provas para corrigir sempre, e aí ela trazia para casa aquelas provas, e eu ficava enlouquecida, eu tinha uns 7, 8 anos, no máximo. E aí ela tinha um gabarito que ela corrigia. E eu vi ela corrigindo e um dia eu pedi, por favor, que eu queria corrigir as provas, que eu queria pegar naquela tal da caneta vermelha e tal. E ela não deixou, mas eu insisti, gente. Eu insisti tanto que
que ela falou assim, tá bom, agora você corrige. Sabe onde está a foto, Bida, vovó? Você acha que tá aqui? Não, tá lá no meu criado mudo, lá da minha cama. Insisti, gente. Ela falou, tá bom, eu vou deixar o gabarito aqui, você corrige. Deixou umas 10 provas lá para mim corrigir. E saiu para trabalhar, que ela trabalhava em 2 escolas, minha mãe foi diretora de escola, enfim. E aí eu peguei aquele gabarito e comecei a corrigir de acordo com o gabarito, gente. E aí, para minha surpresa, muitas crianças erravam, muitas. E aí tinha lá, se acertasse tantas era A, se acertasse tantas era B, C ou D ou E, porque era escola pública que minha mãe dava aula. Minha mãe era professora do estado e da prefeitura, concursada nos 2 cargos. E aí, gente, eu fiquei com todas as crianças quando eu comecei a ver que elas erravam muito. E aí, o que eu fiz? Né? Olha o meu olhar, como é que eu queria ajudar as crianças. Eu comecei a corrigir certo. Aí eu peguei, mesmo sabendo que estava errada, que eu via lá que o resultado era uma prova de matemática, que não dava o mesmo resultado, eu comecei a corrigir dar certo. E aí eu já dava logo A. É A para um, A para outro. E assim a gente seguiu com A. Quando a minha mãe chegou em casa, gente, e viu, ela quase me matou, ela me xingou, gente. Minha mãe era uma pessoa da paz, mas ela ficou muito nervosa. Ela falou, prova e documento, como é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar essas provas fora. Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar para os alunos? Mas eu estava feliz que eu tinha dado A para todos. Porque eu já tinha isso na minha cabeça. Eu achava que as pessoas elas iriam sofrer por não conseguir atingir a nota. E aí eu levei isso para minha vida. Minha primeira opção de graduação foi fazer enfermagem, porque eu sabia que eu queria cuidar das pessoas de alguma forma, mas eu não consegui continuar a enfermagem porque não era bem isso que eu queria. E aí eu corri para pedagogia, super feliz para fazer pedagogia, falava que ia ser dona de escola, mas quando eu fui apresentar meu TCC, eu fui convidada já para fazer mestrado pelos meus professores, porque o tema do meu TCC era bem relevante. E aí a minha coordenadora falou assim, vem fazer psicopedagogia? E aí eu me apaixonei, gente, me apaixonei mesmo. Deixa eu mostrar uma foto da minha mãe, coisas que não tem no Instagram, tem aqui, gente, ó. Minha mãe numa escola, a foto tá meio arranhadinha aqui, ó. Minha mãe numa escola, ó, com os alunos. Só para vocês terem uma ideia. Aliás, Bianca, se puder printar a tela, printa que depois vai lá para o Insta. Só para vocês terem uma ideia de quem era minha mãe e como é que eu cresci, gente. Então, eu cresci no meio das escolas, certo? Deu tempo, Bi? Depois me avisa. Eu cresci no meio de escola, eu cresci no meio de prova, eu cresci nesse meio, tá bom? Para vocês entenderem por que eu escolhi psicopedagogia e por que faz sentido hoje para a minha vida viver de psicopedagogia. Vamos para o próximo, gente. Como é que nosso cérebro aprende? Vamos lá para o chat, gente. Quem é que concorda aí que o cérebro é o órgão da aprendizagem? Se a gente pensar, acho que tem 4 pessoas esperando para ser liberada, gente. Se a gente pensar que o coração é responsável por bombear o sangue, que o fígado, o rim, gente, eu não sou especialista na área, é responsável por bombear, filtrar nosso sangue. O cérebro, a gente pode falar que é o órgão da aprendizagem, certo? Todo mundo concorda com isso? Se tiver alguém que não concorda, a gente levanta a mão agora e fala que nós vamos discutir. Sim, eu concordo. Quem é que está falando, gente? Me fala. É a Cláudia. Cláudia, boa noite, bem-vinda. Diga, obrigada. Cláudia. Eu estou fazendo uma pós online em psicomotricidade, então estou aprendendo justamente isso. É através do cérebro, sim, que a gente aprende. Exatamente, gente. Eu quero que vocês deem as contribuições de vocês, porque eu já falei, a palestra não é minha, ela é nossa. E nós, como grupo de pesquisadores, nós vamos se ajudando a entender um pouquinho mais desse órgão que eu sou apaixonada, e é de se apaixonar, não é, Cláudia? É sim, é realmente surpreendente quando a gente vai um pouquinho mais a fundo. Eu não me aprofundo muito, mas assim, o pouquinho que eu fui é surpreendente pela questão até das adaptações que ele faz.
Pela Quando uma pessoa... né? Isso. Então, assim, a gente olha e a gente fala, gente, é possível? Não, é possível. Ele consegue. Olha que... Se vocês quiserem, gente, eu vou falar um pouquinho depois para vocês de poda neural, se der tempo, tá bom? Como é que funciona? A gente tem uma poda neural muito importante aos 2 anos, mas vamos ver se dá tempo para falar depois, tá bom? O cérebro é o órgão da aprendizagem. Essa constatação hoje, tão óbvia, nem sempre foi assim, né? A gente fala de uma coisa muito simples hoje, que antigamente a gente não tinha essa noção. Boa parte dos conhecimentos acerca do funcionamento cerebral é relativamente recente. O cérebro foi, por muitos anos, um grande mistério. O conhecimento neurocientífico cresceu muito nos últimos anos, principalmente a partir da chamada década do cérebro, proposta pelo Congresso dos Estados Unidos de 1990 a 1999. Até então, gente, a gente falava assim, essa criança não aprende, pronto, acabou. E isolar. Tem gente que faz isso ainda, né? Que eu quero matar. Isolava a criança lá e acabou, né? Ela não aprende. Se alguém tiver alguma experiência com isso, pode me contar, gente, se quiser abrir para todo mundo. E assim, deixa lá no canto, leva para passear na escola, porque essa criança não vai ficar dentro da sala de aula, ela não aprende mesmo. O que eu vou insistir para que ela aprenda? Tá certo? E aí dá atividades inferiores, né? Não dá a mesma atividade, inclusive, que é para deixar a criança quieta, sem perturbar o andamento da aula que a professora acha que está arrasando lá. O desenvolvimento do cérebro é programado por fatores genéticos e sofre influência de fatores ambientais. Gente, na avaliação lá que eu faço, a psicopedagógica, avaliação clínica, tá? Uma das coisas que eu pergunto para os pais é qual é a nota do APGAR da criança. Vocês sabem o que é isso, a nota do APGAR? Quem souber pode abrir o microfone e falar, ou quem não souber pode colocar no chat. Quero saber o que é a nota do APGAR. E sofre influência de fatores ambientais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Os fatores genéticos, que é a nota do APGAR, é o que a gente traz de recursos biológicos conosco ao nascimento, tá certo? Então, a primeira nota lá que se refere do APGAR, de 9, por exemplo, uma criança tem o APGAR 9 e 10, está na carteirinha de nascimento. 9 é o tanto de recurso biológico, é a genética que ela trouxe para a gente. Trouxe consigo. E 10 é depois do estímulo, que o médico dá lá uma palmada, dá lá, vira de ponta cabeça, é como ela reage ao estímulo. Então, se eu tenho um APGAR muito baixo, um APGAR 4, que eu já peguei criança, gente, com um APGAR bem baixinho, 4, e a primeira nota é 4, e depois 6, depois de 5 minutos 6, o que isso significa, gente? Significa que essa criança precisa de muito estímulo para conseguir aprender. Então, se ela está com 6 para chegar no 10, eu preciso correr muito com essa criança, eu preciso estimular ela de diversas formas para que ela consiga aprender o que para uma outra criança que tem um APGAR 9 e 10 seria tranquilo. Deu para entender? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, me falem, hein, gente? Porque para mim é muito claro isso e, de repente, para vocês não é tão claro. O cérebro tem plasticidade muito grande durante toda a vida, embora seja... eu pulei, gente. Plasticidade neural permite o estabelecimento de novas conexões, as sinapses entre os neurônios. Só para vocês entenderem, quanto mais eu estimulo essa criança, ou o adulto, ou o idoso, viu, Ju? Mais conexões, o cérebro, mais sinapses o cérebro vai criando, tá bom? Então, eles vão se ramificando e você vai tendo uma extensão muito maior daquela área. Aí, eu quero aproveitar e falar para vocês um pouquinho da poda neural, rapidinho, depois a gente pode retomar. A gente tem uma poda neural, então a gente nasceu lá, então até os 2 anos a gente faz toda essa sinapse, a gente desenvolve todas essas partes do cérebro, e com 2 anos a gente tem uma coisa que chama poda neural. O que seria a poda neural? É como se o cérebro fosse uma árvorezinha lá que ramificou tudo, todos os neurônios estão ramificados por todos os lados, e o cérebro vai falar o seguinte: bom, a área da linguagem, essa criança não está usando, né? Então, está uma área paradinha lá. Então, eu vou lá, o cérebro vai lá e faz uma poda, ele corta mesmo os neurônios. E é por isso que, a partir dos 2 anos, a gente tem tanta criança já diagnosticada com autismo.
Porque é a partir dos 2 anos que a gente tem essa primeira poda, e a partir dos 2 anos que a gente já começa a ver os traços mais clássicos do transtorno do espectro autista. Deu para entender mais ou menos o que seria uma poda neural, e aí ele pode cortar a área da linguagem, do relacionamento social, enfim, outras áreas, tá bom? O cérebro tem uma plasticidade muito grande durante toda a vida, embora seja maior nos primeiros anos, diferentes áreas do sistema nervoso se desenvolvem em diferentes momentos. Então, eles continuam se desenvolvendo, tá? Mas a partir desse primeiro ano de vida até os 2 anos do bebê é a parte mais importante. A parte que a gente tem mais plasticidade cerebral, que esse cérebro ele é mais moldável e que a gente faz mais intervenções e que funciona melhor, é dos 5 aos 8 anos, tá bom? Então, é a área que é a idade que a gente considera mais favorável para fazer as intervenções psicopedagógicas. Não que a gente não possa fazer antes, a gente faz intervenções precoces. Quem quer falar, pode falar. Porque eu me empolgo e vou falando muito, gente. Consigo parcelar para você. E acho que abriram o áudio sem querer, gente. Vamos continuar. Durante o desenvolvimento cerebral, as ligações entre células nervosas vão se tornando mais complexas à medida que o organismo interage com o meio ambiente. Então, tudo aquilo que você oferta para essa criança em desenvolvimento vai interferir nessas redes que estão sendo criadas. Então, se você é aquele pai, aquela mãe, aquele psicopedagogo que dá bastante estímulo, que oferece diversos brinquedos pedagógicos, que oferece livro, aqueles brinquedos de encaixe, um pouco mais difícil. A gente tem um que passa uma madeirinha para cá, uma para lá. Só um minutinho, gente, que eu vou admitir mais uma pessoa. Esses brinquedos e essa leitura que você faz com seu filho ou com a sua filha, ou que você faz na intervenção no consultório, isso tudo vai deixando o cérebro mais forte, certo? Com mais ramificações. A gente tá fazendo o quê? Online. Deixa eu só ver quem tá com o áudio aberto, gente. Deixa eu ver. Porque eu não consigo ver vocês. Gente, quem tá com o áudio aberto, eu vou pedir para fechar. Acho que já fecharam. Não. É a Laís. Oi, Laís! Oi, Cecília! Tudo bem? Pronto, a Laís fechou o áudio, gente. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Como é que vocês estão? Me falem, tá? Que a pessoa se empolga. Tá sim, Lu, tá sim. Tá? Estão dando para entender que aí eu me empolgo, que é a área que eu gosto, eu vou falando. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de neuroimagem, eletrofisiologia, neurobiologia molecular, como achados no campo da genética e da neurociência cognitiva, possibilitaram um avanço do conhecimento em ritmo até então não observado. Como é que a gente sabe de todas essas questões agora que eu falei para vocês? Da poda neural, das intervenções que são feitas, das ramificações dos neurônios. Como é que eu sei, como é que vocês estão sabendo agora, ou vocês já sabiam? Porque a gente tem já um aparelho que se chama PET scan. Ele é um aparelho até que novo, né? Mas a partir desse aparelho a gente começou a poder acompanhar todas as áreas do cérebro quando a gente faz intervenção. Então ele mapeia, ele acende como se fosse uma luz. Então é a área da lógica. Vou dar um exemplo para vocês. É a área da comunicação. Então ele acende como se fosse uma luzinha através desse exame, dessa neuroimagem, desse aparelho que se chama PET scan. Frequentemente, as dificuldades de aprendizagem eram atribuídas a um problema neurológico, onde não havia clareza de que processo de aprendizagem típico fosse mediado por estruturas cerebrais, com suas respectivas propriedades e funções. A gente não tinha essa ideia. Lembra do que eu falei lá no comecinho? Então, assim, a criança tem uma dificuldade de aprendizagem. A gente não tinha ideia que era uma área no cérebro, que se a gente estimulasse ela corretamente, a gente conseguiria alcançar melhor a aprendizagem, essa criança melhoraria de alguma forma. Deu para entender, mais ou menos? E aí a gente fazia o quê, enquanto profissional lá da educação?
não trabalhava com essa criança ou colocava ela numa escola especial que só tinha, que as crianças tinham as mesmas dificuldades, muito parecidas, ou se não as mesmas dificuldades, a gente colocava na mesma sala e achava que estava fazendo um bem para a criança. Eu falava assim, nossa, coloquei a criança na escola especial. Então, a gente não estava fazendo bem nenhum, a gente só estava segregando, que aliás voltou, né? A gente só estava falando para ela que ela era estranha, que ela não conseguia aprender e por isso ela ficava nesse ambiente onde ela não tinha direito de participar com os demais alunos. E a gente lembra que a gente aprende com os pares. Se a gente aprende com os pares, que são as outras crianças, as outras pessoas que estão ao nosso redor, como é que o que ela ia aprender com essas outras crianças que tinham o mesmo comportamento que ela? O quê? Né, gente? Ó, aqui, eu vou até fazer assim, gente, ver se dá para vocês verem. Ó. Aqui eu consegui para vocês uma imagem do PET scan. E aí eu quero que vocês deem uma olhada como é que o cérebro funciona ouvindo palavras. Que região que a gente consegue atingir quando eu ouço palavras, aonde que ativa no meu cérebro. Lendo palavras, percebam que é uma região totalmente diferente. Falando palavras é outra região. Imaginando palavras. Vocês conseguem perceber que cada situação que às vezes a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente ouve uma palavra, a gente lê uma palavra, fala a palavra, imagina alguma palavra. A gente ativa diversas áreas no nosso cérebro. É muito incrível isso, gente. E aí, vou dar um exemplo bem específico para vocês. Por exemplo, chegou uma criança com uma dificuldade de aprendizagem para ler. Então, assim, ela até escreve, ela sabe até soletrar, mas na hora de ler ela não consegue. Está aqui me mostrando a área que eu preciso trabalhar dela. Vocês conseguem perceber isso? Que eu preciso fazer exercícios específicos, né? E às vezes dá mais do mesmo, fazer ela chegar no consultório, ou às vezes em casa, o pai tenta ajudar, a mãe tenta ajudar. Fazer ela ler vai ajudar? Se eu preciso desenvolver essa área aqui, às vezes não vai ajudar. Eu preciso ter outro caminho. Se ela está lendo e não está dando o resultado que eu espero, como é que eu vou fazer a mesma coisa? Eu vou fazer a mesma coisa com ela, eu vou dar mais do mesmo. Como é que eu acho que ela vai melhorar? Então, eu não vou conseguir trazer algum benefício para ela. Outras formas de ensinar, acabou de mandar a Cláudia, exatamente, porque dar mais do mesmo não vai funcionar, certo? A Cláudia está falando aqui, outras formas para ensinar, exigir o que ela ainda não tem capacidade pode ser pior. Exatamente, porque se eu sou lá profissional, sou sua mãe e estou naquela ansiedade que meu filho precisa aprender a ler e eu quero que ele leia e fico pedindo para ele repetir uma leitura lá que ele até às vezes consegue, o que vai acontecer, gente? Ele vai melhorar ou ele vai piorar? Ou eu vou deixar essa criança frustrada? Né? Então, a gente precisa trabalhar as áreas que estão ali ao redor para que essa criança consiga ler de uma forma mais tranquila, sem criar nenhum tipo de barreira. Tá bom? Vamos para a próxima. O cérebro é o órgão da aprendizagem. Normalmente dizemos que alguém aprende quando adquire competência para resolver problemas e realizar tarefas, utilizando-se de atitudes, habilidades, conhecimentos que foram adquiridos ao longo de um processo de ensino-aprendizagem. Como é que eu sei que aquela criança aprendeu? Vamos pensar na escola. A criança sabe que a criança aprendeu quando ela aplica uma prova e a criança vai bem naquela prova. Por quê, gente? Porque ela está usando atitudes, habilidades e conhecimentos que ela viu há um tempo atrás. Mas nem toda criança vai responder da mesma forma. Então, a gente tem criança que precisa ser avaliada oralmente, tem criança que precisa ser avaliada, por exemplo, consegue ser avaliada oralmente. Gente, me ajuda, que fugiu da minha cabeça a palavra. Oralmente, escrito ela consegue, ela vai bem. Então, tem criança que, por exemplo, gosta de gravar vídeo, que se dá melhor. Tem um monte de criança que na hora da avaliação, gente, prefere fazer um vídeo contando o que ela sabe. Agora que a gente está online, né? Deixa eu arrastar vocês para baixo.
Ou seja, aprendemos quando somos capazes de exibir e de expressar novos comportamentos que permitem transformar a nossa prática e o mundo em que vivemos. Agora eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. A afetividade é essencial para a aprendizagem. E aí eu quero levantar essa questão com vocês. Lembrem de vocês enquanto estavam na escola. Tá certo? Lembrou de você enquanto você estava lá na escola? Pensa que você tinha um professor que você até não gostava, né? E aí, na hora de fazer a prova, de fazer o trabalho, de fazer a lição de casa, você fazia como? Você fazia feliz ou você fazia, ai, vou fazer porque eu preciso fazer logo? Né? E quando você tem aquele professor que você gosta, às vezes você nem gosta tanto da matéria dele, mas você gosta dele como pessoa, ele chega na sala, ele cativa as pessoas, ele tem afetividade. Como é que você vai lá para fazer o trabalho dele, a lição de casa dele, o trabalho dele, enfim, a prova dele? Ele não te desperta um outro sentimento que é diferente do outro, que você não gosta? E aí, a afetividade é essencial. Eu já recebi crianças no consultório, era da água para o vinho, é isso mesmo, é da água para o vinho, Felipe. Eu já recebi crianças no consultório que, na verdade, não tinham dificuldade nenhuma de aprendizagem. Mas, infelizmente, em determinado ano, vamos pensar naquele ano que a professora é polivalente, que ela dá todas as matérias, então até o 5º ano, ela dá português, matemática, história, só não dá lá artes, não dá educação física, e, infelizmente, a criança pegou uma professora que ela não se deu bem, não despertou afetividade nela, não fez esse vínculo de afetividade. O que acontece? A criança começa a apresentar dificuldade de aprendizagem. E a mãe chega no consultório, o pai chega e fala, nossa, o ano passado ela ia tão bem, mas esse ano, olha, mudou da água para o vinho, né, Felipe? Não vai. E aí a gente vai lá, conversa com a professora para ver se ela consegue restabelecer esse vínculo afetivo com a criança. E por que a gente aprende pelo vínculo afetivo? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Tem uma criança que veio aqui correndo. Estou ouvindo a voz da Joela. Manda beijo pro Pedro. Sou eu, Pedro. Beijo. Alguém sabe, gente, por que a gente aprende pela afetividade? Alguém tem alguma ideia disso? Eu acho que talvez, vou arriscar, hein? Seja pelo prazer. Você quando você gosta de algo, então é mais fácil, você se interessa mais, você fica mais curioso. Exato. Então, se é uma professora que te desperta isso, primeiro que você já gosta dela. Então, automaticamente, dependendo da matéria, o conteúdo, você, no primeiro momento, você, ainda que seja difícil, que seja complexo, você ainda vai se interessar mais, buscar mais outras formas. Agora, quando a professora não ajuda, o conteúdo é complexo, aí pronto, a criança já não quer mais, não quer. Cria uma barreira, eu acho. É terrível, não é, Cláudia? E cria essa barreira mesmo. O nosso cérebro, ele é inteligente, ele gosta do prazer, ele gosta de comer bem, ele gosta de coisas que dão prazer para ele. Ele vai fugir da onde? Ele foge sempre da dor. Então, se aquela professora, se aquele professor, de alguma forma, ou às vezes o pai e a mãe, gente, acontece, tem pai que é mais rígido, tem mãe que é mais rígida. Se aquela mãe ou aquele pai ou o professor é muito rígido, o que acontece? A criança, o cérebro vai fugir. Não, por que nós vamos lembrar dela? Para com isso, bola para frente, vamos lembrar do que eu gosto. Do que eu gosto? Eu gosto de videogame, eu gosto de brincar de bola, eu gosto de jogar, eu gosto de tudo isso. Mas aquela professora eu não gosto, então eu não quero nem escutar. E outra coisa importante, gente, os nossos primeiros aprendizados são com os nossos pais, são com os nossos avós, pessoas super afetivas, né? Que estavam lá do nosso lado. Então, a gente aprende os primeiros passos, aprende a falar, aprende a comer com pessoas que estão do nosso lado, gerando essa afetividade. A gente não, antigamente, gente, a gente falava, a gente não, porque eu não sou dessa época, tá, gente? Mas os estudos, né, mostram que a gente, enquanto profissional lá da educação e da psicopedagogia, a gente devia entrevistar a mãe para saber se a mãe
não era uma mãe geladeira. Vocês já ouviram falar desse termo? Vocês têm noção do que é uma mãe geladeira? É aquela mãe fria. Porque antes o autismo estava ligado à mãe geladeira, essa mãe fria que não dava atenção para a criança, que não estabelecia vínculo afetivo, que não trocava olhares. Então falavam antigamente que a mãe era culpada da criança desenvolver o autismo. A gente tinha essa linha aí de pesquisa que rodou por muitos anos, gente. Depois, se alguém quiser, joga lá no Google. O que é uma mãe geladeira e autismo? Põe as duas coisas que vocês vão ver. Agora não, tá? Não vou sair daqui para correr lá. Mas depois vocês deem uma pesquisada sobre esse assunto. Então, as entrevistas que a gente fazia com a mãe era para saber se ela tinha esse vínculo afetivo, se ela conseguia desenvolver, né, esse olhar com a criança, porque a gente atribuía à mãe isso. Vamos para o próximo? Espera aí. Ô, Ju, Ah, quando você falou de afetividade, me fez pensar aqui na palavra proximidade também, né? Porque como acho que também ligado que a colega falou, um exemplo, eu nunca fui muito bom na matemática, mas sempre fui levando, né, todo esse meu tempo estudantil. Mas acho que a proximidade do corpo docente, do professor com a turma, com o aluno, assim, de primeira instância, isso é importante, né, para gerar esse prazer que a colega colocou, né? Então, quando você falou de afetividade, me veio a palavra proximidade, a proximidade, gerar a proximidade com o aluno, conexão, com a turma, né? Essa conexão é super importante. Para que essa barreira, essa rejeição, às vezes, de uma disciplina, isso ajude a cair por terra e consiga fazer com que o aluno se saia bem durante o ano letivo, né? Eu falo por mim, né? Tive problemas com matemática. Até mesmo na faculdade de pedagogia, eu fiquei reprovado na matéria de matemática. Tive que fazer ela de novo, né? Para você ver como é que é a dificuldade, já depois de grande, entendeu? Então, assim, mas o professor era um bom professor, sabia bem explicar a matéria, chegava bem na sala de aula, muito simpático, mas havia ainda assim um problema da minha parte. Então, eu acho que a proximidade da forma como o professor vai chegar em sala de aula, vai lidar com alunos, vamos falar dos pequenininhos, né, no infantil, eu acho que isso é muito importante, né? É ali no início, né, que vai gerar esse prazer ou não, vamos dizer assim, né? É porque a criança, ela carrega, né? Ela acaba carregando isso, é isso que você falou, Fábio. Ela carrega para o resto da vida. Então, de repente, lá durante a sua escolarização, você teve algum professor de matemática que você criou essa barreira. E aí você acaba carregando isso para os demais anos, né? Então, eu não consigo ir bem, eu não vou bem, o professor não gosta de mim, eu não gosto dele, ou ele que não gosta, se sente rejeitado de alguma forma. E aí a gente cria essa barreira interna e arrasta isso, que nem uma corrente pesada, para o resto da vida. E isso aí vai esbarrando nos nossos resultados. Mas tem realmente a ver. No meu caso, nunca foi a questão com o professor. Sempre foi com a disciplina mesmo. Sempre foi. Não deu. Você já fez o teste para saber se você não tinha descalculia? Olha lá, a psicopedagoga já querendo dar o teste. Não, nunca fiz, não. Podemos ver isso aí. Precisa dar uma olhada, viu? Porque às vezes tem alguma questão com dislexia. E aí, realmente, tudo que é muito fácil para outra pessoa fazer, para você, de repente, não é tão fácil, mas precisa investigar. Gente, eu estou procurando, esperem só um minutinho, que eu estou procurando uma parte da palestra que não veio nesse link. Deixa eu ver se eu abri a outra, porque a gente fez 2 palestras. E aí é uma parte muito legal. Deixa eu ver esse aqui, se eu vim, né? Se tá nessa aqui. É uma parte muito legal, não queria que vocês perdessem. Ah, tá aqui, fui eu que pulei. Juliane que pulou. Agora, gente, ó. Quando a gente fala de intervenções, eu vou voltar para cá porque eu pulei uma parte, gente, mas vai dar para vocês entenderem, que faz todo sentido, tá?
Quando a gente fala do PET scan, deu para vocês entenderem, né? Essa parte que a gente ativa no cérebro. Aí eu vou falar para vocês sobre um TDAH, que é um dos transtornos mais comuns que a gente atende lá no consultório. Ele ganha disparado dos outros transtornos. Aí a gente pode ficar pensando assim, nossa, mas chegou uma época da minha vida que eu pensei, gente, o mundo todo tem TDAH. E aí, depois de estudar, claro, muito, a gente percebe que não é o mundo todo que tem TDAH. É que os estudos estão mais avançados e a gente consegue detectar com mais facilidade o TDAH. Então, para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um dos transtornos que mais afetam as crianças em período de escolarização. É muito claro e muito nítido para quem é profissional e para os pais também, para quem convive com a criança, que ela tem um funcionamento diferente. Eu tenho um paciente meu que fala, gente, ele é muito engraçado e ele tem TDAH. Eu tenho orgulho de acompanhar ele, porque ele falou uma das frases que me marcaram. Ele falou o seguinte, TDAH, ele falou assim, meu cérebro tem TDAH, ele é um cérebro sobrenatural, eu tenho uma inteligência sobrenatural. Realmente, gente, eles têm uma sacada assim, ó, que algumas pessoas que eu não teria, né? Mas que quem tem TDAH, eles têm umas sacadas que eu falo assim, gente, é de outro mundo mesmo, é uma inteligência sobrenatural. A frase dele me marcou demais, do Vitor, e eu falo para todo mundo, porque eu acho um barato. Uma criança entender o TDAH como se fosse uma inteligência sobrenatural, para vocês verem como é que ela está encarando o TDAH, de forma positiva ou negativa. E falem aí, gente. Eu tenho super orgulho de acompanhar ele, agora a irmã também está no consultório, por medidas preventivas, mas é muito, muito, muito bacana quando a criança tem essa sacada. Eu gosto de falar para a criança o que ela tem, tá bom? Para as psicopedagogas que estão aí, para o Fábio, que é psicopedagogo. E eu gosto de nomear, quando a gente tem lá o transtorno, porque eu gosto que ela conheça o que ela tem, tá bom? Eu não gosto de ficar mascarando, não. Então, vamos lá. Qualquer semelhança não é mera coincidência, quem está aí. As causas do TDAH ainda não são completamente esclarecidas, mas a teoria corrente para explicá-lo associa o transtorno a um descontrole do córtex pré-frontal. Essa região aqui, tá bom, gente? Então, é essa região que demora um pouco mais das funções executivas, ó, que é bem aqui, ó, que demora um pouco mais para se desenvolver ou não se desenvolve muito bem. E aí é bem afetado pelas funções executivas aqui. E aí daqui a pouco eu explico para quem não sabe o que é funções executivas. Porque não é todo mundo psicopedagogo, né? Então, nós somos pesquisadores, então vamos descobrir juntos. Essa região do cérebro é ligada ao raciocínio, ao controle emocional e à personalidade. Ela controla os impulsos e os pensamentos de fundo da mente para permitir que a pessoa foque. Em quem tem TDAH, esse filtro não funcionaria muito bem, o que levaria a pessoa a ter dificuldades em controlar os impulsos. Então, enquanto adulto, eles são mais impulsivos, tá bom? Então, são pessoas que têm um descontrole financeiro, são pessoas, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que as pessoas que têm TDAH, elas precisam colocar lá no seguro que elas têm TDAH, porque são pessoas que são mais propensas a baterem um carro, a se acidentarem. Então, são pessoas que costumam esquecer as chaves em qualquer lugar, perde a carteira, perde o passaporte. Então, são pessoas que são realmente afetadas quando elas não são tratadas, tá bom, gente? O TDAH não é um transtorno ruim. Ruim é não tratar, tá bom? Se a gente não trata, ou com medicação, ou com terapia, ou com alimentação, ou com tudo que a gente tem disponível, é realmente muito ruim para a vida da pessoa. Então, sintomas e sinais de TDAH. Adultos com TDAH podem ter dificuldade para se planejar. Então, é aquele tipo de pessoa que sabe que tem que chegar às 9 horas da manhã. E aí, 8h40, ela ainda está no Instagram. Nem saiu para o compromisso. Aí ela se distraiu com alguma coisa da casa. E 9h15 ela ainda está em casa, enrolada, tá bom? Então, ela tem essa dificuldade de saber o passo a passo. Se eu tenho que chegar às 9 horas em algum lugar, como é que eu me planejo para chegar às 9 horas? Então, 7 horas eu levanto, 7h30 café, 7h40 banho, 8 horas isso, e assim segue, tá bom? Ela falha em cumprir prazos.
Então, se tem coisas para serem entregues, em determinado prazo, ela costuma remarcar, tende a começar uma atividade antes de terminar outra. É mais desajeitada, tem dificuldade para esperar, muda o comportamento quando é criticado, acha difícil seguir regras, faz comentários inconvenientes e sem controle. Imagine todos esses sintomas dentro da escola, tá bom? Porque são os adultos e as crianças. É que aqui, como é uma palestra para adulto, a gente coloca para que vocês se sintam na pele da criança. Tratamento. Em alguns casos, o adulto com TDAH desenvolve estratégias para lidar com sintomas ao longo da vida, mas pode recorrer a tratamentos como medicação, como estimulantes, metilfelinidato, Ritalina, por exemplo, Venvance, a gente tem outros, Concerta, e aí a gente segue. Lidexanfetamina e alguns antidepressivos nem sempre estão tomados diariamente. Tá certo isso, gente? Se eu falei errado, me desculpem. Psicoterapia comportamental, cognitiva comportamental. Tem algumas, isso aqui de não tomar todos os dias, tem alguns médicos que indicam que a criança tome de segunda a sexta, 2 horas antes de iniciar as aulas. Tem médico que vai falar, gente, toma de segunda a segunda. Tem médico que vai falar, toma nos horários da escola e nos finais de semana, não. Depende muito de cada caso, de cada criança, tá bom? Eu já acompanhei crianças que tomavam só 5 dias por semana, eu acompanho crianças que tomam de segunda a segunda, e aí a gente tem várias implicações negativas quando a gente pensa nas reações e nas reações químicas, eu tô falando, tá, gente? Então, tem medicamento lá que menino faz, tem mais estrogênio, então faz crescer mama, deixa o menino mais com o corpo afeminado. Então, a medicação não é que ela é ruim, precisa controlar a dosagem e saber com qual mais terapia você vai lidar com isso. Mas, dependendo do caso, se o médico indicar, se o médico indica, tem muita mãe que me pergunta, gente, o médico mandou eu dar tal remédio, você acha que eu dou? Poxa, se seu médico mandou dar, o que eu tenho que achar, né? Que não sou médica. O que eu posso falar é o seguinte, se você não está confortável em dar essa medicação, vai ouvir a segunda opinião de um médico, vai pesquisar na internet. Tem um estudo aí que fala sobre a Ritalina e o ômega 3. Tem mães que substituem a Ritalina por ômega 3. Então, tem um desmame que a gente faz com ômega 3. Mas, gente, comprovado cientificamente, tá bom? Ninguém vai falar para vocês fazerem alguma coisa sem comprovação científica. Eu sou daquela que gosta da comprovação científica. Mas isso é de cada família, de como é que vocês têm uma rotina, porque não adianta você falar que vai fazer alimentação, que vai trazer no psicopedagogo 3 vezes por semana, que vai fazer tudo isso, e depois no final você começa, na 3ª semana você está cansado e abandona todo o tratamento. Então depende do perfil de cada família. Gente, alguém se viu nesses sintomas aí, que TDAH é muito comum? Ó, eu queria mostrar isso para vocês, ó. Antes da intervenção, estão vendo, ó? Quando a gente tem TDAH ou tem um transtorno de aprendizagem, como é que o cérebro tá? Então, tem pouquinhas áreas acesas e 10 semanas depois de intervenção, como é que esse cérebro fica? Vocês têm noção de como é que o trabalho do psicopedagogo, a Ju, que agora vai para um caminho que vai trabalhar com idosos, né? Serve a mesma coisa, viu, Ju, para você. Como é que é importante, a intervenção correta e adequada? Olha como é que a gente muda a configuração do cérebro, né? Isso aqui, gente, é super importante, porque antigamente a gente não tinha isso. Se a gente não tivesse o PET scan, a gente não tinha como saber que depois de 10 semanas de intervenção, 10 semanas são 2 meses, 2 meses e o quê? E 2 semanas, é isso, gente? Tá certo? Olha como é que a gente muda com a intervenção correta e assertiva. Por isso que o diagnóstico precisa estar correto, tá bom? Principalmente nos idosos, né, Ju? Isso é super importante, onde eles querem continuar ativos, né, depois de uma vida ativa e precisa de estímulo, né, para poder a vida tá mudando. Agora, Ju, no autista também acontece isso? Isso também serve, esse desenho também serve para um caso de um paciente autista? Sim, também serve, viu, Ju?
O que acontece? Algumas áreas da criança com TEA, elas não têm uma ramificação boa, a gente pode Não falar respondem, seria isso? Isso, e aí a gente precisa fazer intervenção para que as áreas próximas, elas consigam fazer essa ramificação e religar de novo esses neurônios, porque é como se eles tivessem sido exatamente cortados, gente. É como se alguém tivesse passado uma tesoura e cortado lá a área, da linguagem daquela criança que não fala, que não interage bem, falando, ouvindo. Então, é como se alguém tivesse passado uma tesourinha lá e ela não tivesse. Só quem vai dar conta de ajudar essa criança não é a escola, gente. É o psicopedagogo, é a terapeuta, é a psicóloga lá que é especialista em ABA, por exemplo, no protocolo Denver. É só ela, gente, que vai conseguir fazer essa modificação cerebral. Vocês conseguem entender quem é psicopedagogo que está aí comigo? Como é que o nosso trabalho é importante? Como a gente consegue modificar uma coisa que ninguém está vendo, mas a gente está vendo. Por quê? Porque a criança começa a dar resultado. Então, uma criança que antes não era alfabetizada, agora está se alfabetizando. Por quê? Mágica? Não, gente, a intervenção correta que faz isso. Uma criança antes que trocava a letra, se ela não tem uma dislexia, que aí é característica do transtorno, ela vai trocando, ela deixa de trocar a letra. Por quê? Porque você, profissional da psicopedagogia, fez a intervenção correta, está dando resultado, deu a lição de casa para os pais. Entendeu? O trabalho é muito importante e ele modifica uma coisa que ninguém vê, a gente só vê o resultado, mas dentro do cérebro está funcionando exatamente dessa forma. Quando, gente, eu vi isso as primeiras vezes, eu me apaixonei. Quando eu queria ter um PET scan em casa, no consultório, eu queria falar, entra na máquina antes da gente começar, depois a gente vê. Mas ainda é um exame muito caro. É um exame muito caro, que as crianças acabam tomando contraste. Então, é só realmente quando a gente faz intervenção e não surte efeito, para saber o que está acontecendo. Ou se você tiver uma amiga médica que puder solicitar. Né, gente? Essa parte aqui eu já falei. Gente, eu pulei esses 2 slides, vocês viram como eu tô boa? E aí, gente, nós estamos terminando a nossa palestra, é realmente 1 horinha. Agora a gente vai fazer um exercício. Serve mais para os profissionais, mas para os pais também. A gente pode fazer o quanto você investe no seu filho. Eu quero que vocês fechem os olhos, pensem, né? Eu quero saber hoje o quanto você investe no seu crescimento enquanto profissional e quanto você, pai, investe no crescimento lá da sua criança. Eu sei que os pais que estão aqui comigo investem muito. E aí eu quero que você faça esse exercício e como é que você se imagina daqui a 10 anos, profissional que está aí, e como é que você imagina o seu filho daqui a 10 anos. Entender como o cérebro aprende faz todo sentido para você imaginar o seu filho daqui a 10 anos e para você se imaginar enquanto profissional que trabalha com o cérebro, como é que você quer estar, tá bom? A preparação de hoje, gente, é o sucesso de amanhã. Tá bom? Então, tanto para pais quanto para profissionais, a gente precisa sempre estar estudando e se aprimorando aí no que se diz respeito principalmente ao estudo do cérebro, que a cada dia a gente tem uma novidade. Se eu puder aconselhar um livro para vocês, deixa eu ver se eu acho o meu aqui, ó. Eu aconselho esse aqui, tá bom? Dá para vocês verem? Sim. Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. Esse livro aqui é bem bacana. Quem gosta do tema, pode comprar ele, que vocês vão ter bastante... Ô, Ju, quem que é o autor? Artimédia, da Artimédia. Ramon Consensa, eu vou pôr lá nos stories, que vocês querem, gente. E Leonor B. Guerra. Eu ponho lá como indicação de leitura para vocês. Aqui, gente, ele vai mostrar bem... Quer ver? Eu vou tentar abrir uma página para vocês. Para vocês verem. Meu livro está todo rabiscado, ó. Meu livro está todo rabiscado. Não sei se dá para vocês verem. Mas, ó, não sei se também vai dar para vocês verem a imagem. Mas como é que os neurônios, eles se ligam. Como é que eles fazem essa ramificação, tá bom? É bem bacana para quem quer saber mais sobre o assunto. Quem é pesquisador aí. A gente perguntando.
46,80 na Amazon. A Cláudia já pesquisou. Oi, Ju, é a Silmara. Eu perguntei quem que é o autor desse livro, ou a autora. É Ramon M. Consenza e Leonor B. Guerra. Cláudia, se você quiser colocar o link aí, se você tiver o link, se você já pesquisou. Vou repetir, tá bom? Ramon M. Consenza e Leonor B. Guerra. Gente, vamos tirar a fotinha para a gente postar lá no Insta. E vamos combinar de pôr a hashtag Eu Sou Pesquisador. A Cláudia, maravilhosa, pôs o link pra gente. Ai, meu Deus. Cláudia, você é demais. Deixa eu dar alguns avisos para vocês, gente, da programação de dezembro na minha agenda, tá bom? A gente tem um workshop aí só para profissionais. A gente vai falar só sobre protocolos e formulários para avaliação, tá bom? Então, lá a gente vai ter protocolo para avaliação de TDAH. Não são exclusivos de psicólogos, tá bom? Vocês podem estar preocupadas aí. São compartilhados por psicopedagogos e nós estamos liberados para usar, tá? Então, TDAH, TOD, transtorno de conduta, transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia. Então, esse workshop não tem data ainda, mas ele vai acontecer em dezembro. Eu vou deixar o formulário lá. Só que esse workshop, como a gente tem muito material e ele é para profissional, ele será pago, mas o valor não será um valor que você vai falar, eu não vou conseguir fazer, é muito caro. Porque o meu interesse é que profissionais da psicopedagogia consigam fazer o diagnóstico correto. Porque eu já peguei e continuo pegando, gente, muito diagnóstico que vem errado. Né, Letícia? A Letícia está aí, pode me contar um pouco mais. E aí, quando a gente pega o diagnóstico errado, o que acontece com a criança, com a família e com todas as intervenções que a gente faz com a criança? Eu fico muito brava, muito nervosa. Essas escolas... surta, né, na verdade. Fala, Letícia, eu não escutei. A gente surta, na verdade, né? Fazer o quê? Olha o tamanho do problema quando a gente tem, quando o diagnóstico vem errado. Deu para entender? Então, assim, a gente vai fazer um workshop. Ô, Ju, profissional de outras áreas também pode participar? Qual a sua área? Eu sou da educação física. Você pode participar. Eu trabalho na área escolar, então eu estou gostando muito dessa questão de aprender, não conseguir aprender, então achei muito interessante. Você pode participar, você vai ter acesso aos formulários, só que para aplicar os formulários, você precisa ser psicopedagoga. Mas nada impede de você ter acesso aos formulários, tá bom? A Tati, eu tô vendo a Tati linda. Tati, eu tô com saudade de você. Você que não me apareça terça no consultório. Cadê o Merkei, gente? Se alguém quiser Merkei, é com ela, tá bom? Terça eu estou por aí. Então, tá bom, gente. Então, essa palestra, esse workshop para profissionais, ele vai durar um pouquinho mais, que eu vou falar sobre o protocolo, então ele vai ser pago. Não tem um valor definido, mas não vai ser nada exorbitante, gente. Vai acontecer na segunda semana de dezembro, tá bom? E o material volume 2, caderno de estimulação, alfabetização, que aí já são para crianças mais velhas, a partir dos 7 anos, já tem bastante coisa escrita, vai sair também lá para o dia 20 de dezembro. Então, esse dezembro para mim está bem corrido. Eu sou assim, essa pessoa que gosta de trabalhar, gente. Vamos para a nossa fotinha. Alguma dúvida que vocês têm sobre o que a gente conversou hoje? Agora é a hora e o momento. Dúvida não, só elogios. Te parabenizar, foi excelente, muito bom. E eu, como futura quase psicóloga, né, acho que você deva fazer isso a cada 15 dias. Acho que é bom esse encontro, assim, né? Essa reunião de tirar as dúvidas. Aprendo muito, pelo menos. É verdade, né, gente? Que nós somos pesquisadores, eu acho que é bacana a gente fazer um encontro aí a cada 15 dias, né? Ainda mais agora a gente pode juntar pessoas de qualquer lugar do país, né? É mais fácil online, né? É verdade, pode trocar Ju. ideias, trocar experiências. Muito bom, verdade. Parabéns. Vamos organizar, viu, Ju? Gostei da sua ideia. Alguém mais, gente? Alguma dúvida? Alguém mais quer falar? Gente, vamos para a foto, porque eu não vou esquecer da foto, igual a Deli, hein, Ju? Não vai esquecer, isso que eu ia falar, né? Vamos colocar lá no Insta, sou pesquisador, sou pesquisadora, com a nossa foto, que é para as pessoas entenderem que às vezes a gente não é da mesma área, mas a gente está pesquisando, a gente está estudando, e isso é fundamental para a nossa vida.
né? Eu tô com a Cláudia aí, que é da educação física, eu tô com pais, tem gente que é de TI, e continuam pesquisando, gente, aprendendo. É tão gostoso, né? A gente poder aprender. Peraí, gente, que eu vou lá pro Insta. Gente, quem puder, abre a câmera pra gente tirar foto. Porque aí eu marco vocês. Vamos lá. Gente, para foto. Quem mais quer tirar foto, gente, aproveita para tirar. Ai, gente, amei nosso encontro. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Paula. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Tati, Fabi, a Letícia maravilhosa. Kenzo, eu não sei quem é Kenzo, gente. O Fábio, acho que o Fábio teve que sair. Mas muito... Hoje o Kenzo é a Silmara. Tô aqui. Ah, Fábio. Não. Isso aí, Fábio. Fica aí, firme e forte. Kenzo é a Silmara. Ah, Kenzo é a Silmara. Tudo bem. Ô, Ju, eu não queria perder tua palestra por nada, mas eu não vou poder aparecer que eu tô com tinta no cabelo. Mas eu não perco tua palestra. Saindo da cabeleireira, eu falei, eu vou assim. Eu vou marcar vocês lá no Insta, gente. Eu sou pesquisadora e a gente terá outros encontros, tá bom? Combinado? Um grande abraço para você. Isso. Obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar aí com a gente. Obrigada, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ju, até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco.